Bom, meu nome é Aldina Sindic, como já foi aqui anunciado, e eu vou estar a fazer essa apresentação hoje com a minha colega Lola, que ela vai apresentar depois de mim. E nós estaremos a falar hoje sobre o mercado dos créditos de carbono e como é que Moçambique pode beneficiar-se deste mercado. Mas para iniciar a minha apresentação, eu vou falar sobre a nossa empresa, quem nós somos, o que é que nós fazemos. Bom, nós somos da Carbon Sync. Nós somos da Carbon Sync, e Carbon Sync é uma empresa de consultoria ambiental. Nós trabalhamos com iniciativas e projetos de mitigação climática. São projetos que visam a redução ou até mesmo a retirada de emissões da atmosfera, que são gases de efeito estufa, e que também têm como finalidade a geração ou a criação dos créditos de carbono. Então, nós temos como missão principal acelerar o processo da transição de uma sociedade climaticamente mais inteligente. E para falar um pouco do histórico da Carbon Sync, como é que surgiu, a Carbon Sync foi criada na Itália em 2012 e aqui em Moçambique começou a desenvolver os primeiros projetos com uma organização não governamental. E em 2018 nós criamos, ou foi criada, uma entidade legal que é a Carbon Sync Moçambique Limitada. E em 2022, em janeiro, portanto, no ano passado, passamos a fazer parte de um grupo maior, que é a South Pole, que é considerada até o momento, se posiciona como o líder global de desenvolvedor de projetos de mitigação climática. Então, nós temos escritores aqui em Maputo, na região de África, também temos escritores na Cape Town, Nairobi, na Quênia. E o escritório de Maputo é considerado como um dos escritórios mais antigos, porque os restantes escritórios foram abertos depois da nossa junção com a South Pole, e também temos representação ao nível global. Aqui em Moçambique temos uma equipa de 11 funcionários com diferentes especialidades e estamos representados, ou temos atividades a serem desenvolvidas em 8 províncias. As áreas das nossas atividades são basicamente em 2 categorias, que são soluções baseadas na natureza, e também temos outros projetos que recaem na categoria de projetos de sustentabilidade tecnológica. E esses projetos são acesso à água. Temos um projeto agora em Tete, que visa fornecimento de água potável às comunidades rurais, está na sua fase inicial. Temos também projetos de cozinha limpa, onde fazemos a distribuição, disseminação de fogões de eficiência energética. E também temos projetos sobre agricultura climaticamente inteligente, o AgriSmart, e projetos também que visam a gestão florestal e Rede Mais. O projeto de Rede Mais é um projeto que estamos ainda na fase de licenciamento, que brevemente achamos que quando a licença for emitida poderemos começar a desenvolver. Então, eu irei falar basicamente, ou especialmente, sobre um projeto de cozinha limpa, que na verdade a cozinha limpa até este momento tem sido a área que tem contribuído, já contribuiu muito para o nosso portfólio aqui em Moçambique. E foi um dos primeiros projetos que a Carbon Sync implementou aqui em Moçambique. Então, temos aqui alguns números representados em relação à quantidade de dióxido de carbono que esses projetos visam produzir, gerar, e também o número de famílias que pretende alcançar ou que irá alcançar até o final do ciclo desses projetos e a sua localização. Esses projetos de eficiência energética estão, neste momento, os que ainda não fecharam o seu ciclo de implementação, em 4 províncias. Na província de Cabo Delgado, na província de Inhambane e na província de Maputo Cidade e Maputo Província. Mas eu quero
especialmente falar sobre os benefícios, impactos positivos e vantagens que essa tecnologia nos proporciona. Então, sobre impactos positivos, tecnologias como essas, como o fogão de eficiência energética, têm impacto sobre o meio ambiente. Por quê? Porque reduzem a quantidade de carvão para usar comparativamente ao fogão tradicional e, consequentemente, reduz a pressão sobre os recursos florestais, que é a matéria-prima para a produção do carvão. E, por sua vez, também melhora a biodiversidade. E tem um outro impacto também sobre o bem-estar das famílias, porque reduz significativamente a emissão de fumo na cozinha e também tem impacto ou um benefício sobre a economia das famílias, porque com a redução da quantidade do carvão que este fogão proporciona, então as famílias têm a possibilidade de poupar, de fazer a poupança na aquisição do carvão mensalmente. E benefícios ou vantagens também que tem é de que é uma tecnologia segura, comparado à tecnologia tradicional, porque permite que o fogão seja movimentado, pode ser cozinhado com este fogão tanto fora como dentro. Então, isso é só para dizer que, para além dos créditos de carbono, também nós temos outros co-benefícios. E mesmo ligado ao tema de hoje, que é a ESG, então, só para dizer que os projetos climáticos que nós implementamos ou apoiamos nossos parceiros a implementarem, também observam essas normas e dando continuidade, porque para entendermos como é que funciona o mercado de créditos de carbono, temos que entender primeiro o que são créditos de carbono. Os créditos de carbono são certificados. São certificados que representam a redução ou mesmo a retirada do dióxido de carbono da atmosfera. Então, esses certificados são representados por toneladas. Isto é, um crédito de carbono corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono ou equivalente. Equivalente porque pode ser dióxido de carbono ou outros gases. Então, para se fazer uma simplificação para os outros gases que também são nocivos, faz a equivalência para 1 tonelada de dióxido de carbono. Então, como é que funciona este mercado? Os créditos de carbono são produzidos através da implementação de projetos que visam fazer a mitigação climática. Existem empresas, nós sabemos que existe obrigatoriedade, porque no mercado de créditos de carbono temos 2 tipos, que é o mercado voluntário e o mercado obrigatório. Então, o setor privado, empresas como nós e desenvolvedores de projetos, têm a possibilidade de desenvolver projetos virados para o mercado voluntário. E esses projetos produzem ou geram os créditos de carbono que depois são vendidos no mercado internacional. Então, a compra desses créditos de carbono é feita por empresas que pretendem fazer a compensação. Durante o período da manhã e um pouco desta tarde falou-se muito desta parte, então eu vou também aproveitar a boleia, essa é a vantagem de ser o último, porque falou-se muito desta parte. Então, tem a obrigação de controlar as suas pegadas de carbono, de reduzir na sua cadeia de atividade no máximo que puderem as suas emissões, mas existem empresas e atividades que, por sua natureza, não podem evitar a emissão. Então, os créditos de carbono, para dizer, eu disse que eram certificados, erradamente algumas pessoas traduzem e dizem que os créditos de carbono são uma licença para emitir. Mas a verdade é que existem atividades que, por sua natureza, é difícil fazer a emissão de gases de efeito estufa. Então, essas empresas, para fazer a compensação das suas emissões, compram os créditos de carbono. E esses créditos de carbono são criados ou são gerados com esses projetos. Eu vou explicar um pouco
usando um exemplo prático de como é que funciona um projeto de créditos de carbonos, desde a sua implementação até a emissão desses créditos, usando um exemplo deste fogão, dessa tecnologia. Então, para implementar um projeto para gerar créditos de carbonos, o primeiro passo é fazer um estudo de base, porque é necessário ter dados de o que está a ser emitido para sabermos quanto é que nós podemos reduzir com a implementação desses projetos. E depois, paralelamente, vem a seguir o processo de consulta pública, onde tem que se engajar todos os stakeholders, as partes interessadas, para poder publicar o projeto, para poder também colher ideias e sugestões para melhorar e entender também até que ponto é que esse projeto vai mudar o impacto nas comunidades, nos beneficiários, e a seguir faz-se o registro. O registro é feito por uma entidade ou numa entidade de certificação. Nós temos internacionalmente algumas reconhecidas, que é a Verra Gold Standard, e faz-se o registro do projeto nessas entidades, elas que ditam as normas de como é que tem que ser feito a implementação desses projetos, que também têm as metodologias que têm que ser usadas e aplicadas na implementação desses mesmos projetos. E, a seguir, depois do registro da certificação, fazem-se as monitorias, porque é necessário monitorar regularmente quais são as emissões ou qual é a quantidade de créditos de carbonos que estão a ser reduzidos ou mesmo retirados da atmosfera, e depois também faz a verificação. A verificação é feita através de terceiros que têm acesso ao projeto, têm acesso aos dados do projeto, vêm verificar se realmente o que o desenvolvedor de projeto está a declarar que está a reduzir, confere, faz entrevistas também com os beneficiários, analisam todos os documentos e depois submetem o relatório para a entidade certificadora. No caso, pode ser a Verra ou Gold Standard, dependendo de qual for a certificação que o desenvolvedor de projeto estiver a usar. Por sua vez, depois de se verificar e se confirmar de que aquelas emissões que foram declaradas pelo proponente do projeto são reais, são verdadeiras, então a Verra, o Gold Standard, no caso a entidade certificadora, vai fazer o registro dos créditos de carbonos no seu registro. Então, esses créditos permanecem lá e só são retirados depois que o desenvolvedor do projeto fizer a venda ou encontrar um cliente para comprar, isto para evitar, por exemplo, que exista dupla contagem. Então, um crédito retirado do registro não pode mais voltar a ser reutilizável. Então, era apenas só para explicar como é que funciona o mercado dos créditos de carbono. Eu sei que é um tema muito vasto mesmo, e ainda um pouco inovador para nós, mas a seguir eu vou permitir que a minha colega Lolela fale sobre como é que Moçambique pode se beneficiar desse mercado que ainda é inovador. E para qualquer questões relacionadas à parte que eu apresentei, estaremos à disposição mesmo no final do evento. Muito obrigada. Muito obrigada, Aldina. Eu sou muito faladora, mas também falo rápido e já vi que já não temos mais tempo, mas vou ser mesmo muito breve. Portanto, este tema dos créditos de carbono é efetivamente muito interessante e tem levantado muito interesse de muitas partes nos últimos anos. Mas acho que para evitar questões de greenwashing e green dreaming, até vamos dizer desta maneira, na minha opinião pessoal, temos que ser também muito realistas sobre qual é o posicionamento e as ferramentas que nós temos hoje em dia disponíveis para poder efetivamente implementar este tipo de projetos. Trata-se de uma área muito inovadora, bastante complexa. Existe muita experiência internacional, mas acho conveniente dizer que nós ainda somos pioneiros nesta área e temos ainda muito por aprender e muitas experiências ainda por adquirir. Portanto, Moçambique não há dúvida que tem muito potencial para este tipo de projetos, porque Moçambique é um país vasto, grande,
E pronto, para além de ser um país bastante grande, tem uma costa de mais de 2.500 quilómetros. Mais de 25% do território nacional são áreas de conservação e temos florestas de miombo muito significantes na zona centro e norte do país. E também na parte costeira temos que partilhar, e vou ter aqui algum cuidado porque temos aqui o colega da ProAzul, aproximadamente 400.000 hectares de mangais na nossa costa, que tem um grandíssimo potencial, portanto, para a retenção de carbono. Algo que também eu gostaria de partilhar é que esta área é muito, muito complexa e só muito recentemente começamos a explorar nacionalmente aquilo que podem ser os projetos viáveis nesta área. Então, este mais ou menos é um resumo daquilo que nós poderíamos implementar em Moçambique. Nós temos projetos de proteção florestal, que podíamos falar dos projetos RED+, que são os projetos de redução de emissões por desmatamento florestal. E posso dar o exemplo do projeto do governo que nós temos no Parque Nacional do Gilé, é o primeiro que nós temos, mas também talvez partilhar que a procura, o interesse dos parceiros em investir neste tipo de projetos é muito, muito alta. Nós trabalhamos em estreita colaboração com o Ministério da Terra e Ambiente e, pronto, uma instituição que tem a tutela para gerir este tipo de projetos é o FNDS, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E só para dizer que neste momento temos um projeto ativo, que é, portanto, este do Parque Nacional do Gilé, mas temos, se não estou em erro, 34 projetos em espera ou em processo de estudo de viabilidade ou à espera de licenciamento. Portanto, o interesse é mesmo muito importante. Outro tipo de projetos que poderíamos implementar são projetos de energia renovável, como, por exemplo, a planta solar que foi inaugurada em Quamba há pouco tempo. E também temos projetos de agricultura regenerativa. Nós temos um projeto AgriSmart na província de Manica, em que estamos a produzir, portanto, café e também macadâmia, mas, portanto, essas produções ocorrem de uma maneira sustentável e que não tem nenhum tipo de efeito negativo nas florestas. E, por fim, temos o exemplo dos fogões eficientes, ou cozinha limpa, que são os projetos baseados na comunidade. E é aqui que é uma parte muito, muito importante, e acho que nós, como moçambicanos, devemos de pôr alguma atenção nisto, e é que este tipo de projetos, para além de termos grandes organizações e Nações Unidas, ONGs envolvidos e com muito, muito interesse, e também instituições financeiras, nós temos aqui a possibilidade de podermos pôr na linha da frente as comunidades para efetivamente beneficiarem de todos estes projetos. E não como normalmente fazemos, vamos fazer um negócio, algum tipo de indústria, e para termos o nosso DUAT, o direito de uso e aproveitamento da terra, vamos prometer às comunidades um furo de água ou reabilitação de uma escola. Acho que esta é uma boa oportunidade para promover que, através destes projetos, possamos promover a gestão de recursos pelas comunidades. Portanto, não vamos ser os investidores ou as organizações que vão tentar incutir nas comunidades locais aquilo que deve ser feito, mas sim, acho que existe um elemento muito forte de boa governação e empoderamento em que possamos contar com as comunidades para que elas identifiquem as suas prioridades e nos ajudem, portanto, a desenhar projetos para responder diretamente àquilo que são as necessidades locais. Desculpa, agora foi muito rápido. Ainda, portanto, falando sobre as ferramentas que nós temos na nossa disposição, eu posso dizer que Moçambique, no caso dos projetos de proteção das florestas, do RED+,
Nós temos um decreto, datado de 2018, que regula de alguma maneira esta atividade. Mas também devo ser muito realista e dizer que temos muitas lacunas e faltam ainda muitos instrumentos. O governo de Moçambique, junto com outros governos também no continente, deram-se conta que, sim, é um mercado muito, muito atrativo, mas temos que ter alguma cautela para desenhar primeiro as regras do jogo antes de, portanto, mergulharmos em um tipo de trabalho que desconhecemos. E é por isso que, muito recentemente, estamos agora a embarcar, em conjunto com o Governo, em 2 exercícios muito importantes. O primeiro está a ser liderado pelo Ministério da Economia e Finanças, em que o Governo está a desenvolver a sua Estratégia Nacional de Partilha de Benefícios. Portanto, este vai ser uma oportunidade para termos a certeza que os benefícios, sim, obviamente vai haver lucros para o setor privado, mas de que maneira é que as comunidades locais vão beneficiar? Isto é muito importante. E a outra política que vai ser desenvolvida nos próximos meses também é, portanto, a base legal do mercado de carbono, que não existe neste momento. Se nós tivermos, portanto, alguns destes instrumentos disponíveis, nós vamos permitir um ambiente de negócios muito mais atrativo para o setor privado. Portanto, nós temos muitos interessados, como eu partilhei há bocado, mas muitas vezes para este investimento estrangeiro entrar em Moçambique, o facto de que a terra pertence ao governo e que as comunidades locais têm um papel também muito importante no domínio e na decisão do uso que se dá a esta terra, é muitas vezes um fator para intimidar um bocado este investimento estrangeiro. Então, aquilo que nós temos que fazer é assegurar de que nós estamos a fazer as coisas bem feitas para conseguir, portanto, criar este tipo de benefícios reais para as comunidades. E também termos um ambiente de negócios apropriado. Todas estas atividades, portanto, o desenho destas políticas e o desenvolvimento de uma base legal sólida e robusta que possa, portanto, regular de alguma maneira o mercado de carbono, vai contribuir para atingir aquilo que chamamos do artigo 6 da Declaração de Paris, que encoraja a que os governos criem as suas próprias parcerias e mecanismos para permitir, portanto, uma fácil interpretação daquilo que podem ser as oportunidades do mercado de carbono em Moçambique. Portanto, sim, há muitas oportunidades e as empresas como a Carbon Sync, South Pole e muitas outras, estamos aqui efetivamente para apoiar o governo e os nossos parceiros com este input técnico da especialidade de como é feito, portanto, este tipo de trabalho. E pronto, nós estamos muito esperançados que, para além de ser uma oportunidade muito atrativa para o setor privado, seja também um veículo muito importante para ajudar no desenvolvimento, especialmente das comunidades locais. E é tudo da minha parte. Muito obrigada.